Daniele Pimentel, mais conhecida como Tia Dani. Sou professora do 6º ano da disciplina de Ciências e hoje nós estaremos aqui falando um pouco sobre a Terra. Como nós comentamos na nossa última aula, onde nós estávamos pertinho uns dos outros, a gente falou sobre a Terra, sobre algumas características do nosso planeta. Vamos relembrar? O nosso planeta, ele é o terceiro no sistema solar, mais próximo do Sol. Ele tem cerca de 71% da sua estrutura coberta por água, apesar de ser um planeta rochoso. A gente também comentou que a Terra, ela é dinâmica. E por que ela é dinâmica? Porque ela passa por várias alterações. E aí a gente pode comparar. A Terra, no começo, quando ela surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos, ela tinha essas características que vocês estão vendo aí. Tinha temperatura muito elevada, ela era muito quente. E por que ela era muito quente? Porque na Terra primitiva existiam inúmeros vulcões ativos. Esses vulcões, eles liberavam muita lava. Então a Terra primitiva, ela era coberta por lava, fazendo com que a água existente na Terra primitiva, ela estivesse no estado gasoso, ou seja, na forma de vapor. Com o passar do tempo, a Terra ela foi sofrendo modificações, ela foi se alterando e as características elas foram mudando. O que aconteceu? No passar do tempo, a Terra ela teve a sua temperatura diminuída. Isso fez com que a água no estado de vapor ela se condensasse e aí aconteceu o quê? Ela se tornou líquida, acumulando e formando, portanto, os oceanos e mares. Então, vocês observam que a Terra ela é dinâmica exatamente por essas modificações. Mas parou por aí? Não. As modificações elas ainda continuam acontecendo. Algumas nós vemos de forma mais nítida, mas é perceptível aos nossos olhos, como, por exemplo, um terremoto, uma tsunami, uma erupção vulcânica que pode alterar a estrutura da Terra e outras mudanças a gente pode observar que vão demorar muito tempo e nós não vamos perceber, não vai ser perceptível aos nossos olhos. Podem demorar dezenas, centenas de milhares de anos. Um exemplo, a formação do solo. Pois bem, a gente vai falar agora sobre a Terra, sobre a estrutura da Terra. Mas vocês já pararam para pensar, o homem consegue chegar no interior da Terra? Será? Como é que ele sabe tanta coisa sobre a Terra? A resposta é não. O homem não consegue chegar ao interior da Terra exatamente porque dentro da Terra a temperatura é muito quente. E aí, como é que o homem, portanto, sabe de tanta coisa? Pelas evidências. Um exemplo é que quando há uma erupção vulcânica, a lava que sai de dentro do vulcão vem de onde? De dentro da Terra. E a partir dessas informações, o homem vai pesquisar, vai observar e utilizar de outros instrumentos para então obter várias informações sobre o centro da Terra. Muito bem. A gente tem aqui, portanto, a estrutura da Terra. Vamos tornar o nosso aprendizado mais fácil? Vamos pensar num pedaço de bolo, um bolo bem bonito, deu até uma fominha, né? Cobertura, o bolo e o recheio. E vamos pensar na Terra. Nossa, nosso planeta é muito bonito, né? Então, a gente tem aqui, vamos fazer a comparação? A gente tem a crosta, o manto e o núcleo, que são as 3 camadas da Terra. A Terra, portanto, apresenta 3 camadas. E olha como é fácil para você aprender. No bolo, você sabe o que é a cobertura, o que é o bolo e o que é o recheio, né? Pois então, na Terra, a cobertura vai ser a crosta, que é a parte mais externa. É onde nós vivemos. O bolo vai ser o manto, que é a parte intermediária. E o centro da Terra vai ser o núcleo, que no caso do bolo é o recheio. Então, olha como ficou fácil para você aprender? Nesse caso, pessoal, a gente vai então falar sobre cada camada dessa. A crosta é onde nós vivemos, então para você é muito fácil aprender sobre a crosta. A gente tem aí, então, a parte mais externa, que vai ser composta por rocha. A crosta terrestre, onde nós vivemos, ela é formada por rocha, apesar de, em algumas partes da Terra, a gente não vê essa rocha. Por exemplo,
nos oceanos. Coberto por água, a gente não vê, mas lá no fundo, a gente vai encontrar rocha. E também áreas de dunas, por exemplo, aquela areia branquinha da praia, cobre todas as rochas, mas ali embaixo, lá no fundo, tem rocha, então compondo a crosta terrestre. A parte intermediária da Terra é chamada de manto. E o manto, ele é dividido em duas partes. O manto o manto superior e o manto inferior. O manto superior, juntando com a crosta, a gente tem uma parte chamada de litosfera. Então, junta a crosta com o manto superior, a gente vai ter, portanto, a parte chamada de litosfera, que vocês já aprenderam, já estão sabendo o que é. E o manto inferior. O manto, ele vai ser formado composto, na verdade, pelo magma. O magma é feito de rocha derretida. E por que essas rochas são derretidas? Exatamente pelo que eu comentei. Quanto mais se aproxima do centro da Terra, a temperatura, ela se eleva, ela vai aumentando. Então, o manto da Terra é muito quente, fazendo com que dentro do manto, as rochas que estão lá, elas sejam líquidas, pastosas, vamos dizer assim, né? E essa movimentação que o manto faz, porque há uma movimentação, é o que origina as erupções vulcânicas. Esse magma ali presente se movimenta e aí ele pode vir para fora da Terra através de uma erupção vulcânica. Vale lembrar um detalhe. Nós temos para a mesma substância duas palavrinhas: a lava e o magma. O magma é quando está dentro do manto. E a lava é quando sai do vulcão na erupção vulcânica, ok? Magma dentro do manto. Lava fora do vulcão, ok? Vamos para a parte interna, que vai ser o núcleo. O núcleo é a parte central. O núcleo, ele vai ser formado, dividido também em duas partes, o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo vai ter uma temperatura muito, muito elevada, que vai variar entre 4.400 a 6.000 graus Celsius, e ele é formado basicamente por dois metais, o ferro e o níquel. Um detalhe importante, o núcleo interno, ele é sólido, ele é formado por ferro e níquel em estado sólido. E o núcleo externo, ele é formado por ferro e níquel no estado líquido. Vale lembrar que há uma diferença de temperatura e pressão no núcleo interno e externo. E essa diferença de temperatura e pressão no núcleo externo faz com que esse metal líquido ele se movimente. E essas movimentações vão gerar cargas elétricas que vão criar campos magnéticos. E você sabia que é graças a esse campo magnético que nós podemos usar alguns objetos como a bússola? Vamos responder algumas questões? Eu trouxe duas questões para vocês. Aqui, pessoal, a gente tem a estrutura da Terra, tá? Para ficar mais fácil para você observar, onde tem a crosta oceânica e litosférica, o manto nessa parte amarelinha e o núcleo na parte mais cinza, mostrando a diferença entre o núcleo interno, que é sólido, e o núcleo externo, que é líquido, tá? Vamos para as questões. Na primeira questão, muito fácil para você resolver comigo, porque eu acabei de falar para vocês das estruturas da Terra. E está muito fácil para você identificar cada estrutura. Está identificado aí nesses algarismos romanos de 1 a 4, e você vai identificar para mim. Vamos lá. O número 1, que estrutura é essa? É a parte mais interna. Então, a parte mais interna vai ser que parte? Núcleo interno. Então, vamos procurar, a gente tem duas alternativas, a letra A e a letra D, núcleo interno, mas vamos ver o resto, né? O número 2, a gente falou sobre o manto. O manto, ele é dividido em superior e inferior? Mas na imagem, ele mostra apenas o manto. Então, o número 2 vai ser o manto da Terra. O número 3, que estrutura é essa? Observa aí que é o núcleo. A gente já viu que o número 1 é o núcleo interno. Então, o número 3 vai ser o núcleo externo. E o número 4, onde nós vivemos, na parte mais externa da Terra,
crosta terrestre. Então, qual é a letra aí certa? Número 1, núcleo interno. Número 2, manto. Número 3, o núcleo externo. E o número 4, crosta. Fácil? Assim, né? Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela é muito fácil, mas tem que prestar atenção, porque pode ser uma pegadinha. A Terra é como uma cebola. É dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, qual dela pode ou quais delas podem ser consideradas sólidas? Você pode pensar, nossa, que fácil. É a crosta. Mas presta atenção. Eu falei para vocês que a crosta realmente ela é sólida, porque ela é formada por rocha. O manto, ele vai ser uma estrutura líquida pastosa devido à temperatura muito elevada. E falei do núcleo. O núcleo é dividido em duas partes, sendo uma líquida e uma sólida. Então, não vai com muita sede ao pote achando, vou marcar a letra A, somente a crosta terrestre. Muito fácil, marquei. Nananina, não. Você vai errar a questão, bora ver direitinho. É somente a crosta? A crosta e o núcleo. Mas o núcleo interno, né? Então, qual é a alternativa que a gente observa aí que tem essa resposta? A crosta e o núcleo interno. A letra D. Então, primeira questão, letra D. E a segunda, também letra D. Olha só, o D de Dani, que legal. Pessoal, então é isso. A nossa aula de hoje, muito massa, muito bacana, muito fácil, um assunto muito legal da gente estudar, porque a gente está estudando o nosso planeta, a gente está estudando onde a gente vive, né? Então, a gente precisa conhecer essa estrutura da Terra e ficou muito fácil. É um assunto muito bacana, que eu tenho certeza que vocês aí em casa aprenderam direitinho, tá bom? Então, eu agradeço, muito obrigada. Apesar da distância, mas eu tô sentindo cada um de vocês aqui comigo. Tô muito feliz de estar tendo contato com vocês e eu agradeço muito. Até a próxima aula. Tchau!